Deus abençoe. Aleluias. Glórias ao nome de Jesus. Pessoal, primeiramente eu quero agradecer a todos que estão aí chegando na live. Bom dia, Jorge, Deus abençoe. Estamos iniciando então mais uma live da madrugada com a poderosa palavra de Deus. Amém? Hoje eu venho aqui compartilhar da palavra de Deus sobre algo que Deus ele geralmente faz na nossa vida, e algo que pode parecer no presente momento uma coisa ruim para nós, mas no final das contas é uma coisa boa que Deus faz com a gente, que é o famoso puxão de orelha, né? Quando Deus ele resolve puxar a nossa orelha, quando Deus ele resolve falar conosco de uma forma mais firme, às vezes a gente não entende no momento, às vezes a gente acha que enfim, não se sente bem, se sente incomodado, né? Assim como a gente, quando era criança, o nosso pai nos colocava ali de castigo, tinha que falar com nós, às vezes, mais firme, a gente também não gostava, a gente se sentia incomodado, porque aquilo ali, pra gente, era ruim, porque estava tirando a gente do nosso normal. E assim Deus faz com a gente às vezes. Só que isso não é uma coisa ruim, isso é uma coisa boa. Pode ser ruim quando ele faz no começo, mas logo a gente entende que quando Deus ele quer puxar a nossa orelha, é porque ele quer nos ensinar alguma coisa, é porque ele quer nos mostrar algo, ele quer fazer com que a gente cresça e aprenda coisas com ele, né? Então a melhor fonte de aprendizado para que a gente possa usar aqui na Terra, a melhor fonte é o próprio Deus, que é o Criador de tudo, né? Então eu queria pegar essa palavra aqui e falar dela sobre 2 Coríntios capítulo 7. A gente vai orar depois no final, meu irmão, viu? Pode ficar bem tranquilo, tá? 2 Coríntios capítulo 7. E aí, no capítulo 1, no versículo 8, perdão, diz o seguinte: porquanto, ainda que vos contristei com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido, por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Então aqui o apóstolo Paulo, ele está mandando uma carta para a igreja de Corinto, e ele está sendo ali usado por Deus para exortar aquele povo ali de algumas coisas que Deus estava querendo fazer no meio daquele povo. Só que de antemão, primeiro Deus queria orientar esse povo, Deus queria falar com esse povo, Deus queria mostrar um caminho para esse povo ali. Então Deus estava usando ali o apóstolo Paulo para que fosse uma voz de Deus, para que chegasse no coração daquelas pessoas, para que elas recebessem a direção de Deus. Só que às vezes a direção de Deus ela se torna uma exortação, porque a gente não está fazendo algo de acordo com a vontade de Deus. Então, ao invés de ser apenas uma direção, se torna uma exortação, mas não deixa de ser uma direção também, porque onde Deus está nos exortando, onde Deus está nos guiando, Ele está preocupado com o nosso futuro, com o nosso caminho, se nós vamos seguir ali o caminho que Ele deseja que a gente siga, porque o que Ele quer para nós é melhor do que a gente mesmo quer para nós, né? A palavra diz que os planos de Deus são maiores do que os meus, então eu nem imagino as coisas que Deus tem para mim. A palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluias! Então, a primeira dica que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, que estão aqui ao vivo, que vão assistir depois, que Deus ministrou em mim, é a seguinte: quem exorta está obedecendo a Deus. Sabe que às vezes a gente não gosta do que ouve, às vezes a gente não gosta, talvez até
da forma com que é falado aquilo pra gente, ou da pessoa que falou aquilo pra gente. A gente não gosta, mas muitas das vezes essa pessoa, ela está obedecendo à voz do Espírito Santo, ela está obedecendo a Deus em nos falar certas coisas. Assim como talvez Deus já deve ter usado você para falar alguma coisa para alguém, para dar uma direção para alguém que estava no caminho errado. E foi Deus que te usou. Com certeza foi Deus que te usou. Se aquilo ali que tu falou para essa pessoa, essa instrução, ela foi para deixar a pessoa no caminho de Deus, da vontade de Deus, com certeza foi Deus que te usou. Deus já me usou tanto para falar, mas Deus usa muito mais pessoas para me exortar. Porque eu preciso todos os dias de um ensinamento de Deus, de uma direção de Deus. Deus usa muito minha esposa na minha casa para falar comigo. E eu sinto quando é Deus falando comigo através da boca dela. Eu sinto porque a forma que ela fala, o resultado daquilo que ela está falando, eu vejo que aquilo vai me encaminhar para a vontade de Deus, mesmo eu não gostando na hora de ouvir, mesmo às vezes tem aquela coisa de marido e mulher, né, que não deve existir, mas infelizmente a nossa carne, às vezes ela não consegue ser humilde o suficiente, mas mesmo vindo da nossa esposa, do nosso esposo, muitas das vezes, meus irmãos, é Deus falando. Então, essa é a primeira dica. Quem exorta está obedecendo a Deus. E a pessoa que está fazendo isso, ela está fazendo isso em amor, porque ela deseja no coração dela a mesma coisa que Deus deseja. Que é o quê? Que a gente continue ou que a gente volte para o caminho de Deus, para fazer as coisas e viver uma vida conforme a vontade que Deus quer para nós, e não do jeito que a gente quer. Amém? Continuando aqui então, eu vou passar para o versículo 9, que diz o seguinte: agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Então, é muito melhor, né? A segunda dica que eu queria dar aqui, compartilhar, né, de que Deus ministrou em mim, é muito melhor a gente ser exortado e ensinado por Deus do que pelo próprio mundo, porque o mundo jaz no maligno, né? A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, então o mundo já está corrompido, o mundo já está dominado pelas trevas. Mas nós, enquanto estamos aqui, somos luz do mundo e sal da terra. Nós somos a noiva preciosa de Cristo. Então, por isso que às vezes Deus prefere nos exortar, Deus prefere falar com nós de uma forma mais rígida, Deus prefere nos colocar às vezes de castigo, Deus às vezes não atende algum pedido que a gente faz na hora, porque ainda não é o momento de receber aquilo ali, porque não estaremos ainda preparados para receber aquela bênção. Então, a segunda dica que eu gostaria de compartilhar aqui é a seguinte: quando Deus exorta, temos apenas ferimentos leves. Quando a exortação vem do mundo, quando o castigo vem do mundo, a gente se machuca feio. Mas quando a gente ouve a voz de Deus, quando a gente entende que a voz de Deus ela está falando com nós através de alguma pessoa, às vezes, ou através principalmente da palavra dele, né, que é a principal forma de ele fala, talvez algum sonho. Oramos sim, irmão, depois oramos. Então, quando eu ouço a voz de Deus, o quanto antes eu ouvir a voz de Deus, né, naquilo que Deus quer me ensinar, eu terei apenas ferimentos leves. Talvez Deus vai me colocar apenas num castigo. Então, eu não vou me machucar feio se eu estiver atento à voz de Deus. Se eu estiver atento que Deus está sempre querendo me ensinar. Porque Deus me ama. Deus me ama. Deus te ama. Por isso que tu está aqui assistindo esse vídeo agora, essa live. Porque Deus está falando com nós hoje para que a gente fique atento à voz dele. Nos momentos em que ele quer nos ensinar as coisas. Porque se o pai quer ensinar para o filho alguma coisa, aquilo é melhor para o filho. E assim Deus age com nós também.
Amém? Então a segunda dica é essa. Quando Deus exorta, temos apenas ferimentos leves. Amém? Versículo 6 diz o seguinte: mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Aqui Paulo, ao mesmo tempo que ele está exortando ali a igreja de Corinto, ele está dizendo ali que Deus, ele está enviando alguém para ajudar. Então a terceira dica é a seguinte: quando Deus fala, ele ensina e manda ajuda. Então assim, vamos dizer que a gente está passando por um momento complicado, ou que a gente está se desviando do caminho que Deus quer para a nossa vida, e Deus vem lá e usa uma pessoa para falar com nós. Ou Deus, ele vem, a gente pega a Bíblia e lê, e Deus fala com nós ali através da palavra dele, e aquilo entra no nosso coração. Às vezes uma frase que a gente lê, às vezes uma palavra, ou a gente vai no culto, assiste uma pregação, ou vai ver alguma coisa na internet, alguma pregação, e aquilo fala muito com nós. Ou Deus dá um sonho às vezes, e aí Deus quer falar com a gente. Só que daí a gente fica naquela: tá, Deus, eu entendi o que o Senhor quer falar comigo, mas como é que eu vou fazer para sair dessa? Como é que eu vou sair como é que eu vou fazer para conseguir cumprir essa instrução que o Senhor está me dando? Então, assim como Deus mandou Tito, Deus manda ajuda. Deus, ele também pode enviar pessoas para te ajudar. Pode enviar pessoas, inclusive que não sejam do meio cristão. Pode enviar pessoas até mesmo do mundo. Ele pode usar pessoas para te ajudar no momento complicado. E a gente sente quando é Deus ajudando. Porque às vezes tu tá naquele momento ali. Amém, irmã? Depois a gente vai orar sobre isso. Tá passando um momento complicado ali e tal. E tu leu a palavra, ou tu teve um sonho, uma coisa assim. Tu vê que Deus quer falar contigo. E aí tu entendeu o que Deus quer que tu faça. Mas tu não tem como fazer sozinho. Então às vezes Deus manda alguém. Às vezes numa conversa, tu vai no mercado ali, comprar um negócio, e daqui a pouco tu conversa com o caixa ali, a pessoa fala uma coisa nada a ver, mas o teu espírito, né, que é guiado pelo Espírito de Deus, ele vai captar aquela palavra ali no mundo espiritual e vai codificar para dentro do teu coração, para tu entender que às vezes uma frase, uma palavra, de qualquer situação que seja, Deus pode estar usando alguém para te ajudar, para te dar uma direção. Isso aconteceu muito comigo já. E vai acontecer muito mais ainda. O grande segredo é a gente estar sempre atento à voz de Deus. O grande segredo é a gente estar sempre tendo fé que Deus, ele está nos cuidando. Deus é onipresente. Deus está em todos os lugares. Deus, se a gente não conseguiu entender a voz dele aqui, ele vai falar com a gente ali, ele vai tentando, até a gente conseguir entender, para que a gente tenha apenas ferimentos leves, como eu disse antes ali. Não chegue a se machucar feio, quando Deus está nos exortando, nos dando uma puxada de orelha, assim como eu coloquei ali no início do vídeo. Amém, irmã? Deus abençoe. Igualmente. Então, essa é a quarta dica. Quando Deus fala, ele ensina e manda ajuda. Deus ajuda. Deus dá o jeito dele de ajudar a gente. Basta a gente estar atento a ouvir a voz de Deus, a ser humilde, a entender que Deus quer nos ensinar quando nos exorta. Não importa, porque às vezes, o que Deus faz? Às vezes Deus, ele usa uma pessoa que é aquela pessoa que a gente menos tem afinidade, ou que é aquela pessoa que a gente menos aceitaria alguma opinião, né, de qualquer tipo de assunto aos nossos olhos naturais. Então às vezes Deus usa justamente aquela pessoa ali que aos nossos olhos seria improvável a gente aceitar um conselho, para ver se realmente a gente está discernindo o que é Deus falando com nós, ou o que é o homem, e se a gente está sendo humilde o suficiente
para entender que Deus usa pessoas, as pessoas que Ele quer para nos ajudar, independentemente do relacionamento que eu tenho com aquela pessoa. Porque nós temos que amar todos em Cristo, exatamente. Só que a gente tem afinidade mais com umas pessoas do que com outras. Amém, meus irmãos? Então Deus, Ele vai nos testando, Ele vai nos forjando. Na medida que a gente vai ali passando pelos testezinhos que Deus vai colocando, Ele vai liberando mais e mais e mais dele para a nossa vida. Amém, meus irmãos? Então, eu queria passar aqui para a quinta dica, tá? Que é o seguinte: se Deus nos corrige, é porque Ele tem um plano para nós. Versículo 1 do capítulo 7, tá? De 2 Coríntios. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Viu só? Então, o primeiro versículo desse capítulo 7, que eu estava aqui compartilhando um ensinamento de Deus, que Deus está me ensinando, compartilhando com vocês, o primeiro capítulo, ele fala que, primeira coisa, o apóstolo Paulo fala, olha, o negócio é o seguinte, ó, Deus, Ele está querendo aqui fazer algumas coisas boas para vocês, Ele está querendo aqui liberar aqui algumas bênçãos para vocês, só que existem algumas coisas assim que vocês estão fazendo que não estão da vontade de Deus, não estão no agrado de Deus. Então eu venho aqui para exortar vocês. E aí ele continua, mas que a exortação ela vem de Deus, e quando a exortação vem de Deus, ela causa um arrependimento. E quando Deus quer ajudar durante esse período de exortação, Ele manda ajuda. Viu? Então, a palavra de Deus é linda, meus irmãos. A gente apenas tem que estar com o coração aberto para entender. Não importa a sua religião, não importa em que você crê. Eu gostaria que você, se você não crê somente no Deus, Criador dos céus e da terra, em Jesus Cristo, que você cresça a partir de hoje. Porque a palavra de Deus, ela é completa. Não é necessário mais nada além da palavra de Deus para que a gente consiga ter uma vida melhor aqui, além da salvação, que é o nosso maior presente. Assim como diz aqui no versículo 10, ó, porque a tristeza, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, diz aqui no versículo 10. E quando eu me arrependo para a salvação, que é o nosso principal objetivo, de sermos salvos, né? de termos uma vida eterna com Jesus, quando o nosso arrependimento, ele nos arrepende tanto que a gente aceita Jesus, pede perdão pelos nossos pecados, a partir da salvação que a gente ganha de graça, que é pela graça, pela obra de Cristo na cruz, a gente começa a desfrutar demais de Deus aqui na terra enquanto estamos aqui. Porque quando eu entendo a salvação, quando eu aceito Jesus, eu recebo o Espírito Santo de Deus para morar em mim. E a partir dali eu começo a desfrutar do reino de Deus, que é o evangelho do reino que Jesus pregava aqui. É o mesmo evangelho que nós temos que pregar. O evangelho do reino. É o evangelho onde a gente ouve a palavra, a gente fica incomodado com a palavra às vezes, mas a gente tem que entender que Deus, a partir de agora, Ele é nosso Pai. E o nosso Pai, Ele vai querer o melhor para nós. Por isso que às vezes Deus, Ele tem algumas formas diferentes de falar com cada um. Porque às vezes a gente está tão intertido com coisas do mundo, com o nosso trabalho, ou com alguma outra coisa que a gente está se dedicando, algum projeto, alguma coisa do tipo, que Deus, Ele não consegue chamar nossa atenção. Então, se a gente ouvir a voz de Deus, o quanto antes a gente ouvir a voz de Deus, para que Deus apenas puxe a nossa orelha, teremos apenas ferimentos leves, como eu disse ali. Não precisamos passar por uma prova enorme por não ter ouvido a voz de Deus, quando Deus estava ali fazendo todo tipo de sinais querendo nos falar. Amém, meus irmãos? Então Deus, Ele quer o melhor para nós. Deus quer o melhor para os seus filhos. Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus Cristo
para que todos pudessem ser salvos. Então a melhor escolha para a sua vida é Jesus Cristo. A melhor escolha para a sua família é Jesus Cristo. A Bíblia fala que crê no Senhor Jesus Cristo e tu e a tua casa serão salvos. Então olha a responsabilidade da minha casa ser salva. A responsabilidade para você aí, homem de família. Para você, homem, o cabeça da casa, o sacerdote da casa. A responsabilidade da nossa casa viver o reino de Deus e ser salva é nossa. Nós somos o cabeça da casa. Nós temos que estar sempre em oração. E o objetivo principal do inimigo é que nós, os homens, estejamos desanimados. Só que a palavra de Deus, ela vem hoje aqui dizer para nós que nós somos o cabeça da casa. Nós não podemos nos deixar esmorecer com a opressão do inimigo, porque depende de nós a bênção da nossa casa, da nossa família. Nós temos que andar em santidade, meus irmãos. Não que as mulheres também não têm, mas os homens eu sinto que têm uma responsabilidade maior, porque Deus falou na palavra dele que o homem é o sacerdote da casa, que o homem é o cabeça da família. A mulher é a parte sábia, né? É a parte onde segura muitas emoções do homem, é a parte onde deixa as coisas mais no seu lugar, né? Onde consegue ali conter ali algumas emoções e defeitos que vai afligir a sua família. Por isso que somos uma só carne, porque o homem e a mulher, eles se completam no plano de Deus, cada um fazendo a sua parte. Os dois são importantes, mas um tem uma responsabilidade maior numa parte e o outro tem uma responsabilidade maior na outra. Amém, meus irmãos? Teve um tempo que a minha família estava destruída totalmente. Quem estava na igreja orando era minha esposa. Eu não tinha me convertido ainda. Ela estava lá orando de joelhos enquanto eu estava fazendo todo tipo de coisa errada por aí. Então ela edificou a nossa casa. A mulher sábia edifica o seu lar, a Bíblia fala. Ela edificou e hoje eu estou aqui. E eu tenho a responsabilidade hoje de orar pela minha casa, orar por ela, pelos meus filhos. Amém, meus irmãos? Então, que a gente consiga receber essa palavra no nosso coração aí, para que a gente seja humilde, para que a gente ande sempre atento a ouvir a voz de Deus, para que seja apenas um puxãozinho de orelha que Deus tenha que nos dar, para que a gente já consiga ali entender o que Ele quer falar, entender a voz dEle e ouvir a direção dEle, estar aberto para várias formas que Deus Ele vai falar com nós. Amém, meus irmãos? Muito obrigado por todos estarem presentes aqui. Deixa eu ver aqui quem é que estava pedindo oração, a gente vai encerrando ali já. O pessoal aí tem que trabalhar também, né, daqui a pouco, assim como eu. E a gente vai orar aqui, crendo que Jesus, Ele vai curando nossas feridas. A gente vai orar aqui pelo Willer Lopes. Vamos orar por ele. Vamos orar aqui a família aqui do RB Eletrônicos, pela irmã Marcele. A irmã Marcele já estava aí esses dias também na madrugada, né? Já está sendo perseguida, irmã. Isso aí é uma coisa boa, né, irmã Marcele? Está sendo perseguida pela palavra de Deus. A palavra diz que isso é bom, né? Isso testifica de que o Espírito Santo está em você. Até a própria igreja. Às vezes a igreja também não entende. Talvez vai saber se tu não busca mais a Deus do que o normal das pessoas. Então Deus, ele pode estar fazendo coisas na tua vida aí que não está fazendo na vida de outras pessoas por causa da tua própria busca, né? Por tu estar aqui de madrugada já é uma prova de que tu está buscando mais a Deus do que a maioria das pessoas. Então às vezes Deus, ele derrama uma bênção especial sobre alguém porque essa pessoa está buscando a Ele, né? Que nem eu disse esses dias aqui, Deus não faz acepção de pessoas para a salvação. Mas agora, se a gente for olhar a Bíblia,
Quantas bênçãos Deus derramou sobre homens de Deus ali que fizeram sacrifícios. Olha Abraão deu o seu filho, né? Na hora Deus ali mandou que ele parasse, mas ele deu o seu filho, sabe? Então a gente às vezes tem que se sacrificar um pouco, porque a palavra fala o seguinte, ó, o reino dos céus é tomado à força, né? O Jesus pregava o evangelho do reino. O reino é aqui, o reino não é só ser salvo, subir para o céu e morar com Jesus. O reino é aqui, Jesus falou, o reino de Deus está dentro de cada um de vós. Por quê? Porque cada vida da gente aqui vai ser manifestado o reino de Deus. Então talvez essa irmã aqui que está sendo perseguida, talvez até pela igreja, é porque o reino de Deus, Marcele, está se manifestando na tua vida. Porque talvez tu tenha buscado mais a Deus do que o normal das pessoas. Pode ver na madrugada aqui, tem poucas pessoas aqui buscando pela palavra. Mas foi na madrugada que Deus me mandou fazer isso. Então quem está aqui é para estar aqui, sabe? Então ali, talvez Deus está derramando uma bênção maior sobre a tua vida. E aí vem a perseguição. Exatamente. Exatamente. Quando a gente está fazendo as coisas da vontade do inimigo, não tem perseguição porque a gente já está no lado dele, né? Não tem crente em cima do muro, não tem crente morno. Ou tá com Jesus ou não tá, né? Ele disse que quem comigo não ajunta, espalha. A gente não tem oferta, minha irmã, ainda. A gente não tem oferta, não. Mas eu agradeço, tá? Pode ofertar na tua igreja ali. Deus te abençoe, tá? O que importa é a intenção do teu coração, tá bom? Eu faço aqui por amor mesmo. Amém? Mas eu agradeço muito. Eu também sou ofertante fiel, dizimista. Glórias a Deus por isso que Deus me revelou a parte do dízimo também, que o meu bolso não demorou para se converter, né? Mas Deus, ele me ensinou e hoje eu agradeço a Deus por isso, porque eu sou dizimista, ofertante e às vezes eu sinto de Deus de fazer um sacrifício um pouco maior, eu faço e Deus logo já recompensa. Amém? Então vamos orar agora em nome de Jesus, coloca a mão no teu coração aí. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu venho aqui te agradecer por essa live, Pai. Eu tenho certeza, meu Deus, que o Senhor falou primeiramente no meu coração, Pai. E o Senhor me fez repartir esse ensinamento com os irmãos que aqui estão e que vão depois assistir o vídeo gravado, Pai. Pai, eu peço aqui que o Senhor receba a oração de cada pessoa que pediu aqui. Oração para quem está desanimado espiritualmente. Pai, ajuda aquele que está sendo perseguido, meu Pai, por pregar a tua palavra, por andar nos teus caminhos. Nós sabemos que isso é um sinal de que a pessoa está no caminho certo, mas eu sei também, meu Pai, que o Senhor está também sempre nos capacitando e não deixando a gente desanimar por isso. E eu tenho certeza que o Senhor colocou essa pessoa aqui nessa live hoje, foi porque é para ouvir mesmo essas coisas aqui junto com nós que estamos aqui, porque quem pregou aqui foi o Teu Espírito Santo, não foi eu, Senhor. E o Senhor quis falar com cada um da forma que o Senhor quis, não da forma que eu quis. Então, Pai, eu venho aqui colocar a minha fé junto com a fé dessa irmã, para que o Senhor capacite ela por esses momentos de perseguição, para que o Senhor derrame cada vez mais bênçãos na vida dela, para que o Teu nome seja glorificado na vida dela, meu Pai. Porque sabemos, meu Deus, que o reino de Deus ele é aqui. E nós, como somos teus filhos e somos luz do mundo e sal da terra, nós temos que manifestar o teu reino enquanto aqui estamos, meu Pai. Para que o teu nome seja glorificado e as obras da nossa vida contigo, elas sejam manifestas, porque a tua palavra fala que a fé sem obras é morta. Então, às vezes, as nossas obras, por causa da nossa fé, elas incomodam pessoas, meu Pai, que não têm o mesmo desejo de te buscar. Mas nós, como aqui estamos te buscando de todo o coração, nós, ó Pai, recebemos o que diz a Tua palavra, que nós comeremos o melhor dessa terra, que nós desfrutaremos do melhor que o Senhor tem para nós, aleluias. E assim nós tomamos posse, ó meu Deus, dessa palavra. Pai, ajuda aquele que está desanimado na fé. Pai, aquele que pediu oração pela família, pela casa. Pai, abençoa, Pai. Chega lá com o Teu Espírito Santo. Nem que seja, meu Pai, para dar um puxão de orelha, assim como nós estávamos falando agora. Mas para que essa pessoa, Pai, ela esteja atenta a ouvir a Tua voz. Ela esteja atenta, meu Senhor, a entender o que o Senhor quer para a vida dela. Qual que é o plano que o Senhor tem para a vida dela, meu Pai. Porque nenhuma exortação do Senhor, ela vem por acaso.
ela vem porque o Senhor quer nos amar, e nos amando, o Senhor quer nos ajeitar, nos consertar e nos fazer pessoas melhores, para que dessa forma nós sejamos canais de bênção para a vida de outras pessoas aqui, e que a gente glorifique o Teu nome, Pai. Todo o objetivo de tudo que fizemos aqui é que a glória seja para Ti, meu Pai, e não para nós. Eu te agradeço, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, e coloco a vida de cada pessoa que aqui está e que vai assistir depois. Eu te peço, meu Pai, oração pela minha família. Eu oro pela minha casa, pela minha família, pela minha esposa, pelos meus filhos, pela família de cada pessoa que aqui está, Pai, ao vivo ou no gravado depois. Eu repreendo todo o mal em nome de Jesus Cristo, toda a obra do inimigo eu repreendo agora em nome de Jesus. Toda palavra contrária, toda a inveja, olho grande, todo sonho que não vem de Deus, todo sonho maligno, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo. Pai, eu declaro a bênção sobre a minha casa, a minha família e minha vida, e sobre a vida de todas as pessoas que estão assistindo agora aqui, Pai. Cuida, Pai, guarda, livra, liberta e capacita, Pai, nos momentos difíceis, todos nós que aqui estamos te buscando de todo o coração, porque nós te amamos, em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus, né? Foi uma baita palavra, como a gente fala aqui no Sul, né? Deus falou bastante com nós. Toda a honra e toda a glória pertence ao nome de Jesus Cristo, porque Deus é a nossa salvação. Quem está chegando agora aqui, vai ficar no Instagram, a live, volta ali no começo, que foi uma bênção a palavra, vai ficar no YouTube, e temos o TikTok lá também, com videozinhos mais curtinhos, e para que a gente seja luz nas trevas lá, tá? Tem muita trevas lá naquele lugar, nós estamos ali sendo luz nas trevas, levando a palavra de Deus no coração das pessoas, amém? Então, toda a honra e toda a glória em nome de Jesus Cristo, porque Deus é a nossa salvação. Deus abençoe.